Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu venho aqui com mais um vídeo de projetos cancelados e pilotos perdidos. Nós já temos uma infinidade de vídeos desse tema aqui no canal, focando apenas em coisas brasileiras, então já deixa o seu like aqui para esse projeto, visando apenas coisas do nosso país e sem mais delongas, bora para o vídeo. Quem é dos anos 80, anos 90, deve se lembrar daquela versão de Carrossel que chegou aqui no Brasil e foi dublada, sendo um grande sucesso no SBT. Mas outra versão que também fez muito sucesso foi o remake brasileiro do Carrossel. Pode até não parecer muito, mas isso até já é algo considerado meio nostálgico, sabe? Então, né, talvez, se for do interesse de vocês, eu posso fazer um vídeo relacionado a essa novela. Mas, vocês sabiam que antes dessa produção, desse Carrossel de 2012, eles já tentaram fazer algo parecido lá por volta do final dos anos 2000? Não tô brincando não, gente. Na verdade, essa ideia de criar uma versão brasileira do Carrossel não é tão nova assim quanto a gente pensa. Não é algo que começou lá em 2011. Essa adaptação cancelada seria do Ronaldo Ciambroni, que começou a ser projetada lá por volta de 2007 e 2008. Segundo a wiki do SBT, o Ronaldo assinou contrato com a emissora no dia 2 de maio de 2007 para realizar esse novo projeto. E eles escolheram o Ronaldo porque ele já tinha sido premiado lá em 99 como o melhor adaptador de obras do Monteiro Lobato. Então achavam que ele seria uma boa escolha. E o Silvio Santos também já estava de olho em criar produções infantis, visto que o Bom Dia e Companhia, que já fazia parte aí da programação infantil da emissora, fazia muito sucesso na época, lembrando que era aquela época do Yudi, Priscila, Maísa no Sábado Animado, e aí ele percebeu que ele deveria expandir essa programação infantil na emissora, e foi daí que surgiu a ideia de criar uma versão brasileira do Carrossel. Só que, digamos que a coisa não seria como foi na versão de 2012, seria bem diferente para falar a verdade. Olha só, a ideia é que a produção fosse ambientada numa escola pública da periferia da cidade de São Paulo. Será que ficaria interessante? Será que teríamos a turminha fazendo churrasco no meio da aula? Cirilo e Jorge se enfrentando na porrada no meio do intervalo? Será que essa versão ficaria assim interessante? Imagina a turma do Carrossel em uma escola estadual de São Paulo. Seria um negócio muito doido, né? Os primeiros capítulos que foram escritos pelo Ronaldo dessa versão de Carrossel foram elogiados pelos executivos da Televisa. Para escalar o elenco infantil, eles até pensaram em fazer um quadro no Domingo Legal para poder selecionar as crianças e também para gerar uma certa audiência na emissora, e no final de 2007 já tinham escrito cerca de 90 capítulos e já estavam lá prontinhos, só faltava uma câmera, o cenário e os atores. Além disso, dizem que teriam algumas diferenças quanto à novela original, e uma delas seria o nome da professora, que não seria mais Helena e sim Clara, fora que a ambientação dos cenários também seria diferente. A princípio, eles queriam que a novela já entrasse no ar na emissora por volta de 2007, mas isso não aconteceu. Então, eles adiaram para 2008, mas também não aconteceu, né? Dizem que um dos motivos para eles terem colocado a versão argentina de Chiquititas nessa época na emissora era para meio que já deixar um clima de novela infantil no ar, sabe? E o Carrossel seria cotado para substituir a novela Amigas e Rivais. Só que a ideia não foi adiante, eles falam que isso foi por conta do fim da parceria com a Televisa, mas também falam dos baixos índices das novelas nacionais naquele ano, então meio que engavetaram o projeto e só voltaram com essa ideia lá por volta de 2011, que foi quando o Carrossel ganhou aquela versão que todos nós conhecemos. Não existe nenhuma foto desse período nem nada relacionado a essa produção do Carrossel. Essas fotos aqui, na verdade, são de um teste
para essa versão de Carrossel que foi ao ar e tudo mais. Ao todo foram 5.000 crianças que passaram por 6 fases de teste de atuação. E aí, conforme passavam as fases, uns iam sendo eliminados, outros não. O que dizem é que durante um período esses testes foram feitos no programa do Domingo Legal, que faziam algumas cenas. E você já sabia dessa história ou ficou perplexo ao saber que teríamos uma versão de Carrossel no final da década de 2000? O Ayrton Senna foi uma figura marcante nos anos 90 até a sua morte precoce em 1º de maio de 1994 e fez muito sucesso com seu desempenho nas corridas de Fórmula 1. E se você já assistiu ao meu vídeo falando a respeito do Parque do Gugu, você deve se lembrar de uma tal de Torres e Baldatti, que era uma empresa que tinha como missão trazer conceitos e técnicas de outros parques de diversões de outros países para o Brasil. E assim, a Torres e Baldatti tinha vários projetos para o Brasil relacionados a parques de diversões, porém um deles quase ganhou forma, mas não foi concluído. Um dos seus projetos era desenvolver um parque temático de automobilismo chamado Fórmula S, que seria em parceria com Ayrton Senna. O parque chegou a ter equipamentos comprados no exterior, já estava quase tudo pronto, tudo montadinho e tinha como data de lançamento a semana seguinte ao acidente que aconteceu com Ayrton. Ou seja, ele teria o seu lançamento em maio de 1994, mas nós já sabemos o que aconteceu, né, infelizmente, no dia 1º de maio desse mesmo ano. Baldatti compreendeu isso como coisas do destino, cancelou o projeto e muitos dizem que parte desse projeto foi reutilizado no projeto do Parque do Gugu. O Vigilante Rodoviário é um seriado brasileiro que foi criado e dirigido por Ari Fernandes e era exibido lá na década de 60 pela TV Tupi. Ele foi exibido primeiramente em 1961, mas também já teve exibição em 1967 e em 1970, mas dessa vez pela Rede Globo. Um fato curioso desse seriado é que ele foi o primeiro seriado a ser filmado em película de cinema, contando com uma qualidade boa para a época. Ao todo foram 38 episódios. E na trama nós tínhamos o Inspetor Carlos, que com a ajuda do seu cachorro, o Lobo, lutavam contra o crime. Vigilante Rodoviário. De noite ou de dia, firme no volante. Até aí tudo bem. Porém, lá em 1978, Ari Fernandes e a Procitel, que é a Produções Cine Televisão Limitada, além de outros cineastas, foram escolhidos através de um projeto da Embrafilme que visava incentivar a produção nacional de filmes de alta qualidade. Então parece que teríamos aí um filme do Vigilante Rodoviário. O que dizem é que o filme foi produzido e o filme piloto para uma nova série do Vigilante Rodoviário ficou pronto e foi encaminhado à censura federal. Qualquer produção, novela, programa de TV tinha antes que passar pela censura. Se eles dessem ok, aí sim poderia ser exibido na televisão ou no cinema. Não sabem ao certo o que aconteceu de verdade, mas alguns citam que a Embrafilme não estava passando por uma situação muito boa e por conta disso esse projeto não foi concluído. Quer dizer, em partes, porque o filme foi concluído, mas a ideia de transformar em uma série não. E aqui vamos nós com mais um caso do SBT. Mais uma atração que até ganhou chamada na emissora, mas nunca foi exibida. Lá por volta de 2010, o SBT divulgou um novo game show da emissora que se chamava Jogo das Loiras. Era mais um game show em um formato importado pela iWorks, e isso não seria um projeto original, e sim algo baseado já em um outro game show já existente em um outro país. Tanto é que é um formato da produtora iWorks e esse formato foi adquirido pelo SBT, assim como o MasterChef na Band, por exemplo. Esse programa seria comandado pelo Caco Rodrigues e seria um participante contra 50 mulheres loiras. E como é que funcionava esse game show? Para você vencer essa disputa, você tinha que fazer perguntas às concorrentes com o objetivo de que elas errassem. 10 segundos para o Christian.
Amor. Por amor. Christian, você não conseguiu eliminar as loiras, Christian! O piloto foi gravado no final de 2009 e, pasmem, ele não está perdido, você encontra na internet. Inclusive, deixarei aqui alguns trechos para vocês. E é um caso até muito bizarro, porque não foi exibido no SBT, mas nós temos acesso a ele aqui na internet. E nós já sabemos como é o SBT, né? Claro que quando chegou 2010, eles anunciaram o Jogo das Loiras como uma novidade na emissora, só que nunca foi exibido. Não só esse game show, como vários outros também que eles anunciaram na época e que, se vocês quiserem, eu posso depois falar em mais uma nova parte desse vídeo aqui. E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Teremos ainda mais vídeos aqui dessa série de projetos cancelados e pilotos perdidos brasileiros. Tem muita história interessante e brasileira. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!